gelado vai ter uma pela agora, né? Mas eu quero agradecer mais uma vez a presença de cada um. E hoje à tarde, depois do almoço, eu e As crianças podem subir. As crianças podem sair para subir. Essas duas crianças aqui podem subir. Tem a criança aqui. Eu e o esposo temos que voltar para o hotel hoje à tarde. Depois do pós-almoço estaremos saindo. E eu estava ouvindo o pastor João pregar, falar um pouco do testemunho dele. Eu estava pensando, não se fazem mais funcionários como se faziam, né? É engraçado que você ouve seus pais, eles dizem, a sua vida é fácil, né? Vocês reclamam de tudo. Na minha época, eu precisava caminhar a pé da escola 15 quilômetros, né? Aí os seus avós falam, mas na minha época, eu precisava caminhar 30 quilômetros subindo, para ir e subindo para voltar. É descalço. Mas realmente a nossa geração, acho que, pelo menos a minha geração, e mais ainda essa próxima geração, um pouco mimada, né? Uma geração, eu chamo uma geração Nutella, tem muitos crianças do Dói, né? Qualquer coisinha já estão chorando, reclamando. E eu dou graças a Deus pelo testemunho de vida desses grandes homens de Deus. Pastor João, já há 50 anos aqui no Brasil, que exemplo de vida. E realmente, somente vendo o testemunho de vida dele, é um grande ensino para nós. Também quero agradecer a todos os pastores por sua fidelidade. Como eu disse ontem à noite, meu coração realmente estar junto com o seu coração. Eu sinto o privilégio de poder trabalhar junto com os irmãos na obra, como colaboradores na obra de Jesus Cristo. E eu sei que muitos estão sós, muitos estão desanimados, mas fiel, servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tiro o chapéu para cada um de vocês, oro por vocês, pelos seus ministérios, e vamos continuar cultivando a obra de Jesus Cristo, e vale a pena servir nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tem nos abençoado na nossa igreja em Taubaté, e nós temos três nossos funcionários estão aqui, e aliás eu queria tirar uma foto com vocês depois, antes da gente ir. Certamente gostaria de poder apoiar e sustentar todos os missionários, e quem sabe, algum dia nós vamos poder. Estamos aumentando cada dia, cada ano, a nossa promessa de fé. Somos graças a Deus pelas pessoas que Deus está preparando no nosso ministério. Nós temos um seminário e nós já temos o pastor Jonathan, que foi ordenado agora em fevereiro. Ele está ajudando. Ontem eu disse que só tem a Igreja Batista Independente mais perto de nós em Arujá, mas na verdade tem a Igreja Batista Vitória em Vida, encostado conosco, 30 minutos de nós. Pastor Keith Pano, missionário, nós temos ajudado ele nessa obra. Está fazendo um excelente trabalho lá, e com ele está o irmão Jonathan. Agora o pastor Jonathan está ajudando ele, mas o pastor Jonathan casou-se, foi ordenado, e ele vai estar tomando conta desta igreja quando o pastor Keith está nos Estados Unidos nesse próximo ano. Mas depois da volta do pastor Keith, o desejo do pastor Jonathan é se tornar missionário, implantador ou apoiando igrejas, implantação de igrejas. Somos graças a Deus pela vida dele, e nós estamos, no momento nós ainda não apoiamos o pastor Jonathan, mas certamente estamos deixando uma parte do nosso orçamento missionário para ele, para poder apoiar ele. Certamente ele vai ser o nosso primeiro missionário da nossa igreja. Queremos apoiar ele com um valor acima do normal. E também temos o irmão Guilherme, o irmão Diego, se Deus permitir. O Guilherme acabou de terminar o seminário esse semestre. Ele, se Deus permitir, será ordenado ano que vem. O irmão Diego também está nos ajudando. Nós vamos ser implantados uma igreja na cidade vizinha de Caçapava, e o irmão Diego trabalha conosco tempo parcial, e ele vai estar indo para Caçapava. Nós também temos uma parte do nosso
nossas missões, que vai para ele, ajudar ele no projeto de Jerusalém. E ele vai começar essa igreja em São Paulo, ano que vem, com apoio da nossa igreja. Estamos muito alegres por isso. Mas missionários não se desencorajem, tá? Eu sei que é difícil encontrar sustento missionário, encontrar igrejas que tenham visão missionária, que podem sustentar missionários, mas Deus vai cuidar de você, Deus vai fazer a obra, e nós estamos certamente desejosos de aumentar o nosso programa missionário e poder sustentar mais missionários. Perguntei ao pastor Brian se eu poderia falar um pouco da nossa conferência. Nós vamos ter uma conferência agora nos dias 24, 25 e 26 de julho. Tecnicamente as inscrições já estão encerradas. Muitos dos irmãos aqui já fizeram a sua inscrição, mas eu queria encorajar você, se você puder, ter interesse de estar participando conosco. Vai ser lá em Taubaté. Começa quarta-feira na tarde, vai ter um café da tarde às 5h30. E aí o primeiro culto vai ser às 7h30. Teremos o meu pastor de Solismo, o pastor João Janoucas, vai estar aí com a esposa dele, 2 dos filhos dele. Ele veio para o Brasil, já veio, eu acho que foram 2 vezes que ele veio para o Brasil já. Ele veio para Taubaté, bem quando nós começamos a igreja, já estávamos em Taubaté, mas ainda não tínhamos começado a igreja lá. Foi a última vez que ele veio, e desde então estou tentando trazer ele de volta. Ele quase veio em 2020, mas por causa da pandemia não pôde vir, e ele vai estar vindo. Ele é um grande homem de Deus, um grande servo de Deus, um homem humilde, mas Deus tem abençoado ele grandemente. Ele vai ser o preletor principal, e teremos vários outros preletores. O pastor Alexandre vai estar pregando, o pastor Tino de Jundiaí, o pastor Paulo de Franca, meu pai também vai estar ajudando, colaborando. Vai ser dias abençoados. Começa na quarta-feira. Na quinta-feira vamos ter o almoço de manhã e a programação o dia todo. 2 workshops de manhã. Um desses workshops vai ser dividido, as mulheres com a esposa do pastor João Wilkerson, a senhora Wilkerson, e os homens com o pastor Wilkerson. E aí no período da tarde nós vamos ter 2 workshops, e no final da tarde vamos ter um painel de perguntas, dirigido principalmente ao pastor Wilson, mas para os pastores ali. E aí na noite nós vamos ter 2 cultos, nas 2 noites, então isso quinta e sexta, e vai terminar com a janta na sexta-feira à noite, depois do segundo culto. Vai ser uma grande bênção. Eu mencionei isso ontem à noite. Realmente eu tenho um desejo enorme em qualquer meio que Deus me der, mas de ser uma bênção para pastores e obreiros, missionários. E eu entendo das nossas lutas, das nossas batalhas, da nossa solidão. E esses momentos de comunhão, de confederação, de fé com fé são extremamente importantes. E nós estamos muito animados para essa conferência, muitos planos, muitas coisas boas que vão acontecer durante a conferência. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Se você puder, tiver interesse, quiser participar, você pode acessar o site da nossa igreja, na aba direita, superior, tem lá onde fala conferência. Você pode entrar lá, fazer a sua inscrição por lá. Nós estamos cobrando basicamente, aliás, minimizamos o custo ao máximo. A nossa igreja está custeando uma boa parte dessa conferência. Temos tido algumas ofertas também para ajudar, mas só estamos cobrando o básico, a alimentação basicamente. Vai ter café da manhã, almoço, café da tarde, janta, na quinta e na sexta, e na quarta-feira, café da tarde. R$150 a inscrição por pessoa, mas se realmente for a questão de inscrição, o valor da inscrição for um problema, converse conosco, nós queremos facilitar. Infelizmente nós tínhamos estadia, mas os lugares da estadia já foram preenchidos, porém, mesmo assim, se você está querendo ir também, estadia, converse comigo, queremos facilitar. E eu sei que vários pastores estão indo daqui. Se algum pastor que está indo dessa região ainda tiver vaga no seu veículo, me deixe saber. Eu tenho alguns aqui da região que possivelmente poderiam desfrutar dessa vaga. Ok? Muito bem, vamos abrir as nossas
Bíblias, então, para 2 Timóteo, capítulo 2. O pastor Brian disse que eu era o mais humilde, né? Porque eu falei que eu sou mais humilde, mas eu também sou mais humilde, né? Um livro, Como Ser o Mais Humilde de Todos. Eu acho engraçado, né? Nós como brasileiros, às vezes nós achamos espiritual dizer no sentido financeiro, né? Que eu sou humilde, né? Ou até no sentido da palavra de ser humilde, nós projetamos como humilde, mas com orgulho, né? Eu sou super humilde, eu não quero gabar de mim, eu sou humilde, né? Mas de certa forma estamos gabando de nós mesmos. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, uma passagem muito conhecida, especialmente por nós, pastores, missionários. E aqui o apóstolo Paulo está escrevendo a última epístola dele, e ele está escrevendo para o seu filho na fé. E ele está. Desculpa, aqui não é a última epístola, não, Filipenses, né? Acho que foi a última epístola do apóstolo Paulo. Mas ele está escrevendo essa epístola para Timóteo e está encorajando ele a ser firme e forte. E ele diz no versículo 2: E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Oremos. Deus, eu peço que possa abençoar a mensagem nesta manhã. Que o Senhor possa mais uma vez falar aos nossos corações. Nós temos ouvido do Senhor, temos sido encorajados através da mensagem hoje de manhã, através das músicas, através da comunhão, através dos testemunhos. E Deus, eu peço que o Senhor possa falar conosco. Deus, há uma grande carência, há uma grande necessidade de nós alcançarmos a próxima geração. Nos ajude a seguirmos o exemplo de Jesus Cristo, seguirmos o exemplo do apóstolo Paulo, seguirmos o exemplo de Timóteo. Nos ajude nesta manhã a refletirmos sobre a vida do apóstolo Paulo, que nós possamos aprender algumas qualidades que devemos ter e pensar sobre algumas ideias práticas em como alcançar a próxima geração. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Jesus Cristo, quando ele veio sabendo que o ministério dele seria curto. Apenas 3 anos e meio. Imagina só, um missionário que já está no campo há um bom tempo sabe que 3 anos e meio é nada. Muito difícil você realmente estabelecer um alicerce e fazer muita coisa em 3 anos e meio. Jesus Cristo sabia que ele precisava aproveitar o seu tempo. Ele sabia que o seu tempo era limitado. Ele veio com alguns propósitos. Certamente o maior deles foi morrer na cruz pelos nossos pecados, mas ele estava querendo desenvolver líderes que iriam fazer maiores obras do que ele quando ele não estivesse mais aqui. Ele tinha o desejo de que o cristianismo e o Evangelho de Cristo fosse uma coisa que fosse transmitida de geração em geração em geração, e que se expandisse, não ficasse somente com os judeus, não ficasse somente em Jerusalém, mas que se expandisse até a Judeia, a Samaria e até aos confins da terra em cada geração. E ele fez um excelente trabalho. Se você olhar nos ensinamentos de Jesus Cristo, você vê que ele ensinou os seus discípulos a amar uns aos outros e a investir as suas vidas uns nos outros e nos perdidos. A grande comissão, o último mandamento de Jesus Cristo, antes dele ir, ele disse: fazei discípulos. Eu quero que vocês invistam as suas vidas em outros, que vocês ganham outros para Cristo e que vocês ajudem essas pessoas
maduros, discípulos de mim, seguidores de mim, que você passe a sua fé para outros que vão poder passar a fé deles para outros, e assim o meu reino possa continuar crescendo. Depois nós vemos que a igreja do Novo Testamento foi começada no livro de Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo veio, certamente Jesus Cristo, foi o alicerce da igreja, ele estabeleceu o alicerce para a igreja estava no seu estado embriônico, no ministério de Cristo, mas a igreja começou quando veio o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, e Deus usou aqueles 11, 12 apóstolos que Jesus Cristo havia deixado, treinado, e aí Deus escolheu alguém especial. Agora, Deus sabia das qualidades de Paulo. Foi um desses motivos porque Deus, de uma forma diferente, sobrenatural, ele não infringiu sobre a vontade de Paulo, e Deus já estava trabalhando na vida de Paulo. Lembra que Saulo estava lá quando Estevão foi apedrejado. Ele ouviu aquela mensagem de Estevão e todas as palavras que Estevão disse, e ele viu a fé de Estevão, e eu acredito que Deus já estava trabalhando no coração de Saulo, mas ele é uma pessoa zelosa, sincera, que realmente acreditava que ele estava fazendo a obra de Deus, apesar de ser enganado. Então Deus teve que agir sobrenaturalmente, poderosamente na vida de Paulo, para que ele acordasse. Ele apareceu a Saulo no caminho para Damasco, e nós conhecemos a história, e lá Saulo se converteu, e Deus já tinha um plano para Saulo. Ele disse, mesmo na sua conversão, ele disse: Saulo, você vai ser uma luz para os gentios, você vai ser usado para levar o Evangelho de Cristo, não somente na Jerusalém, mas você vai abrir o caminho para que o Evangelho possa expandir para a Europa, para a Ásia e para o resto do mundo. Paulo, eu vou usar você. Agora, é Deus quem faz a obra, mas Ele usa humanos como você e eu. Ele usa pessoas dispostas, pessoas obedientes, pessoas que entregam as suas vidas, o seu tempo, os seus dons e os seus talentos a Ele, e Ele faz uma obra maravilhosa através de nós. E nós devemos olhar para Cristo, mas nós certamente podemos olhar para com os outros e aprender através das qualidades boas, aprender através das atitudes, das ações, até dos métodos que uns os outros usamos para melhor servir a Deus. E nós vemos que Deus usou grandemente Paulo, primeiro missionário para os gentios. Paulo foi um pioneiro. Paulo ajudou implantar e estabelecer igrejas naquele mundo conhecido daquela época. Mas Paulo, ele tinha um plano. Ele sabia que o tempo dele também era limitado. E ele instruiu, ele falou: ordene pastores, anciãos nas suas cidades. Ele falou para Timóteo, vai e ordene homens e deixe esses homens nas igrejas. E ele aqui está falando para Timóteo, nós temos que ser proposital, nós temos que ser metódico. Timóteo, nós precisamos alcançar a próxima geração, e nós vamos fazer isso através de ensinando, confiando a homens fiéis. Aquilo que você viu e aprendeu de mim, as palavras que você ouviu de mim, eu quero que você pegue essas palavras e você dê essas palavras para homens fiéis que possam também fazer isso. Agora, vendo dito isso, primeiramente eu quero olhar na vida do apóstolo Paulo e ver algumas qualidades que ele tinha, que fez ele tão efetivo e eficaz para alcançar a próxima geração. Algumas qualidades que o apóstolo Paulo tinha, que fez ele eficaz e efetivo para alcançar a próxima geração. Em primeiro lugar, Paulo tinha paixão. Paulo era um homem de grande paixão. É notório isso. Se você lê a história do apóstolo Paulo, você vê a vida dele, até antes dele ser salvo, ele era um homem zeloso, um homem que acreditava sinceramente naquilo que ele acreditava e seguia de todo o coração, um homem trabalhador, um homem que não
não descansava, um homem que deu a sua vida pela causa que ele acreditava ser certo. Graças a Deus, eventualmente ele conheceu Cristo. Mas um homem extremamente cheio de paixão. E o que nós precisamos na nossa geração para alcançar a próxima geração são homens e mulheres cheios de paixão. Homens e mulheres que acreditam naquilo que eles dizem acreditar. Homens e mulheres que é evidente, qualquer pessoa que olhar em nossas vidas, eles podem ver: este é um homem, essa é uma mulher que tem paixão por Deus, tem paixão pela palavra de Deus, tem paixão pelas almas perdidas, tem paixão pelas pessoas, tem paixão pela obra de Deus, tem paixão pela próxima geração. Nós precisamos de homens e mulheres que têm grande paixão, como o apóstolo Paulo. Nós precisamos homens de paixão na nossa pregação. Agora, não me entenda mal. Eu ensino homilética no nosso seminário, 2 semestres de homilética. Uma das coisas que eu digo é pregar, transmitir as verdades de Deus através da nossa personalidade. Todo mundo tem uma personalidade, característica diferente, e nós não devemos tentar necessariamente imitar a maneira que o outro prega. Mas, irmãos, independente de como você prega, todos devemos pregar com paixão. Aquilo que nós estamos dizendo deve ser real para nós, e quando nós estamos aqui no púlpito pregando e ensinando, nós precisamos entender que nós estamos em pé diante do céu e do inferno, e que tem almas perdidas que estão indo para o inferno, e eles precisam ver o pregador que sabe da verdade do inferno e que expõe a sua alma e que prega a verdade. Nós temos um povo que é salvo, mas está sendo engolido por Satanás, está sendo tragado pelo leão, estão tendo suas vidas destruídas por causa do pecado, e nós precisamos pregar e ensinar com paixão. Todos nós gostamos de ouvir as mensagens do pastor Jaime, inclusive eu. E uma das razões porque eu gosto de ouvir as mensagens do pastor Jaime é porque ele tinha paixão. Era notório, ele acreditava no que ele estava dizendo, e você via as lágrimas no olho dele, você via o zelo na vida dele, você via ele, você sabia: este homem sabe o que ele está dizendo, ele acredita no que ele está dizendo, ele conhece a Deus, e é por isso que ele prega da maneira que ele está pregando. E homens, nós precisamos pregar com paixão. Nós estamos vendo uma geração sendo atraída aos pregadores na internet, porque os pregadores, muito na internet, estão pregando com paixão, e os nossos cultos estão secos. Nós estamos aqui para dar, e eu sou favorável à palestra, ensino, estou dizendo que você tem que gritar e clamar, e chorar, e ser emocional toda vez que você instrui ou prega. Mas muitas vezes nós tratamos o culto como uma sala de aula. E o culto não é somente uma sala de aula. Esse movimento que tem crescido muito recentemente, o calvinismo, vocês conhecem os pregadores da internet. Muitos deles, o que atrai essa geração nova é a paixão e a confiança no que eles pregam. Nós precisamos ter paixão na pregação. Nós precisamos ter paixão nas nossas convicções. Você sabe o que você acredita e por quê? Você acredita que é verdade? Nós temos a palavra de Deus. Deus é bom, Deus é justo, Deus é soberano, Ele é amor, Ele está no controle de todas as coisas, Ele tem a solução para a vida. O Evangelho de Cristo salva vidas, o Evangelho de Cristo transforma vidas. Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Precisamos ser convictos. E aliás, pregar com paixão não significa que
nós não devemos estudar e conhecer a Bíblia bem, viu? Não devemos ser sempre. Nós precisamos ter conhecimento profundo da palavra de Deus. E não adianta ter convicções e padrões sem uma razão bíblica. Nós precisamos poder ensinar com graça, humildade e amor o porquê da nossa posição. Mas nós precisamos. Paulo tinha paixão nas suas convicções. Ele sabia o que acreditava e por quê. Ele sabia. Irmãos, não podemos ter orgulho, tá? Mas nós podemos ter convicção e saber. Eu não sou dono da verdade. Eu sei que muitas vezes eu estou errado, tá? Mas o dono da verdade é Deus, é Cristo a verdade. E eu posso ler tão bem quanto a outra pessoa. E eu posso ter acesso a ela. Eu tenho o Espírito Santo. Nós temos a fonte da verdade, que é a palavra de Deus. Nós precisamos ter paixão nas nossas convicções. Nós devemos ter paixão na nossa busca pelas almas perdidas. Se fala muito sobre evangelismo, mas praticamos muito pouco o verdadeiro evangelismo. As almas perdidas. Paulo não tinha somente um momento de evangelismo com a igreja. Paulo vivia o evangelismo. Amém. Todas as pessoas, todas as oportunidades. E olha, irmãos, eu estou pregando para mim mesmo. Eu sou falho nisso. Toda vez que eu fico perto do pastor Davi, eu fico incomodado. O pastor Davi, minha esposa dele fala para ele lá no supermercado: vai comprar espaguete para o almoço. 10h30 da manhã. Tá bom, vou lá. Ele vai lá. 11h30, nada, pastor Davi. 20h30, nada, pastor Davi. 1h30, nada, pastor Davi. 2h30, finalmente ele chega em casa. E aí, amor, você trouxe espaguete? Ih, esqueci do espaguete. O que você estava fazendo? Eu vi fulano de tal, eu conversei com fulano de tal. E por todo o caminho, ele gosta de ir a pé, né? Ele não gosta de carro, ele a pé, porque ele quer conversar com as pessoas. Ele vai no supermercado e conhece todo mundo, conversa com todo mundo. Ele me deixa incomodado, irmãos. Paulo tinha essa paixão. Ele conversei com ele ia lá, ele chegou lá em Atenas. Ele ainda estava esperando, eu acho que era Timóteo, Silas. Ele chegou lá em Atenas, não tinha o pastor dele lá para olhar ele, não tinha uma promoção de evangelismo da igreja. Ele chegou lá e o que ele fez? Ele foi descansar no hotel, né? Ele chegou lá e ele foi lá no. Lá naquele lugar lá. E a Bíblia diz que o coração dele se moveu de íntima compaixão. Amém. Vendo a idolatria da cidade. Ele falou, o que ele fez? Ele pregou Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele tinha paixão pelas almas perdidas. Irmãos, se nós vamos alcançar a próxima geração, nós precisamos ter paixão pelas almas perdidas. Não pode ser somente do púlpito que nós pregamos o Evangelho de Cristo. O campo missionário está fora da igreja. E assim que nós saímos da igreja, nós estamos no campo missionário. E nós precisamos ativamente, metodicamente, de propósito, ir atrás das almas perdidas, formar relacionamentos. Às vezes nós nos separamos tanto do mundo que nós nem temos mais relacionamento com ninguém para ganhar para Cristo. Porque nós não conhecemos ninguém. E como igreja, nós temos que ter métodos e maneiras e ministérios para alcançar as pessoas, os perdidos, fora da nossa igreja, do Evangelho de Cristo. Paulo tinha paixão pela grande comissão. Não somente pelo evangelismo, mas por missões, pela implantação de igrejas, pelo discipulado, para ensinar as pessoas a guardar tudo que Jesus Cristo tem mandado. Era o coração de Paulo. Ele queria ver não somente almas salvas, mas ele queria ver crentes fortes e firmes, líderes treinados, igrejas implantadas, missionários saindo. Paulo tinha paixão em treinar e deixar futuros pastores. Irmãos, nós precisamos ter paixão. E essa geração, jovens e crianças, sabe o que eles percebem mais do que qualquer outra coisa? A nossa integridade, a nossa verdade, a nossa paixão. O que atrai deles é a nossa paixão. Em segundo lugar, Paulo tinha amor. Amor.
Irmãos, eu acredito em pregar a verdade do Evangelho. Eu acredito em pregar contra o pecado. De vez em quando descer a ripa. Mas, irmãos, nunca podemos perder o nosso amor. Eu conto essa história todo lugar que eu prego, porque é uma lembrança para mim. Quando eu estava no seminário, estava no segundo semestre de geométrica. Na minha turma tinha 30, 40 alunos na aula de geométrica. E nós éramos dados oportunidade para pregar para algum outro, né? Durante o semestre, cada um tinha que pregar uma vez. E veio o meu tempo de pregar. Nossa, eu estava animado, eu tinha preparado uma mensagem. Eu ia descer a ripa sobre os irmãos. Agora, entenda bem. Eu vim do Brasil, filho de missionário, cresci no ministério. Eu fui para o seminário com uma outra mentalidade que a maioria dos americanos de 18 anos de idade. E culturalmente também eles, sei lá, eles são bem diferentes do que o brasileiro, tá? Havia muita imaturidade, vamos dizer assim, pelo menos do meu ponto de vista. Isso me molestava, né? E aí muita briga, contenda e muita coisinha na minha mente escuta entre os rapazes, né, no dormitório. E eu falei, eu vou pregar sobre o amor. Vocês não sabem amar um ao outro, e vocês dizem que vocês amam a Deus, e lá em 1 João, o apóstolo João diz como que você faz a filha de Deus, se você não ama um ao outro, o irmão que você pode ver, você não ama a Deus, e você não pode ver, e nossa, eu desci a ripa, eu preguei sobre o amor, e eu decidi lá da plataforma, sentei e pensei, uau, eu preguei uma boa mensagem. O Espírito de Deus agiu hoje. E aí chegou lá o professor do médico, ele falou, olha, até que você pregou uma verdade, mas um dos problemas é que você pregou sobre amor sem amor. E nossa, eu queria sair de baixo da porta. Irmãos, sim, nós precisamos pregar duro. Precisamos pregar a verdade. Mas sempre quando nós pregamos, deve haver uma lágrima no canto do nosso olho. Nós estamos pregando para, como o pastor João bem disse, sim, temos um Deus justo, santo e perfeito, mas nós, inclusive o pecador, somos simplesmente pecadores salvos pela graça de Deus. Nós precisamos nos relacionar não com o pecado, mas com o pecador. Precisamos ter amor. Paulo tinha muito amor, tanto para os perdidos como para os salvos em Cristo. Pastor, não fique impaciente, eu sei que é difícil, nossa. As ovelhas às vezes são difíceis, né? Mas nós também somos. Nós também somos difíceis. Vamos ter paciência, graça e misericórdia para com o nosso povo. Vamos demonstrar amor para com o povo de Deus. Paulo tinha amor, se você olhar nas epístolas, ele fala, é nítido. Eu orei por vocês, eu chorei por vocês. O meu desejo é que vocês cresçam. E sim, às vezes ele corrigia, mas sempre com amor. Ele amava os perdidos e o povo de Deus. Eu vou contar um segredo. Segredo não. Todo mundo sabe isso. O pastor Daniel escreveu um livro, Princípio Esquecido. Sabe por que ele conseguiu na família dele treinar e ganhar a próxima geração? Talvez o alicerce mais principal de tudo: o amor. E o princípio esquecido dos pais para com os filhos, a Bíblia diz: não os provoqueis a ira. Como que nós fazemos isso? Várias formas, mas uma forma é não ter amor. Você pode pregar sobre o amor de Deus, as verdades de Deus, instruí-los, levá-los para a igreja, mas se eles não sabem que você ama eles, de nada aproveita. Irmãos, o mundo perdido precisa saber que nós os amamos. E a igreja precisa saber que nós os amamos. Paulo tinha amor e era notório, não pelo pecado, mas pelo pecador. Tem um movimento crescente nos Estados Unidos. Crescente, não sei. Nem sei de tamanho que é, mas
Recentemente tenho tido 2 pessoas fazendo isso. No último mês, 2 pessoas diferentes estão vindo conosco. E os 2 citaram essa pessoa. E essa pessoa é uma pessoa que está ganhando notoriedade, ganhou notoriedade pela internet. E essa pessoa é uma pessoa que prega, tem paixão, prega bem, é zeloso, prega sobre santidade, justiça. Mas, irmãos, essa pessoa tem isso de amor. Só condena tudo e todos. E, irmãos, isso não é bíblico. Eu tenho zero de respeito para uma pessoa assim. O alicerce do cristianismo é o amor de Cristo. Sim, Deus é justo e santo, mas Deus é amor. E a Bíblia diz que nós conhecemos, o mundo vai conhecer os filhos de Deus através do nosso amor. Em terceiro lugar, Paulo tinha um plano. Paulo tinha paixão, ele tinha amor, ele tinha um plano. Nós precisamos ter um plano. Nós precisamos pensar. Deus nos deu bom senso. Não tem muitas coisas que não estão na Bíblia, mas é por isso que Deus nos deu os princípios, mas Deus nos deu uma mente para nós pensarmos, estrategiarmos. Paulo, os lugares que ele foi, a metodologia dele foi tudo estratégico, foi tudo pensado, planejado. Sim, ele deixou o Espírito Santo guiar ele, mas, irmãos, nós precisamos usar os dons que nós temos, a nossa inteligência, o nosso bom senso, e precisamos pensar como que eu vou alcançar a próxima geração. Ele sabia, ele precisava ordenar anciãos nas igrejas, ele precisava encomendá-los ao Senhor, ele sabia que ele precisava instruir Timóteo e os seus outros homens que ele havia instruído, para também eles fazerem o mesmo, eles terem um plano, eles buscarem homens fiéis, homens íntegros, homens que são qualificados de acordo com a qualificação bíblica, para eles poderem investir as suas vidas nessas pessoas. E eu sou totalmente a favor de todos os ministérios da igreja. Ministério de música, Ministério de mídia, os introdutores, Ministério de limpeza, o Ministério de eventos, Ministério das crianças, Ministério dos jovens, todos, eu tenho estado envolvido em todos, em algum momento ou outro. Mas, para mim, o mais importante é alcançar homens e famílias e treinar esses homens para alcançar a próxima geração. Jesus Cristo investiu 3 anos e meio, principalmente com 12 homens. E desses homens, 12 homens, ele tinha 3. E desses 3, ele tinha um que ele amava mais. Não é uma perda de tempo investir a sua vida, uma boa parte do seu tempo, energia e pensamentos em líderes futuros. Nós precisamos fazer isso. Precisamos ter estratégias. Eu mencionei ontem sobre os jovens e as crianças. Muitas igrejas, eu não vou dizer nossa igreja, mas muitas igrejas que eu tenho nos Estados Unidos, estão cheias de pessoas da terceira idade. E eu sei que não é fácil, irmãos. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu sei que às vezes acontece, mas nós precisamos buscar meios para alcançar essa nova geração, para ir atrás de jovens, não abrindo mão dos princípios bíblicos, mas precisa ser proposital. Precisamos ir atrás de uma nova geração de jovens e de crianças, mas no final das contas também não podemos dedicar todo o nosso tempo indo atrás das crianças, porque precisamos de famílias, precisamos de obreiros, precisamos de homens. Paulo tinha um plano e nós precisamos ter um plano. Paulo tinha visão, Paulo tinha sacrifício, ele tinha integridade. Agora, tenho só alguns minutos. É mais importante ser quem você deve ser do que o que você faz. Mas, irmãos, ser o que você deve ser não te desculpa de não fazer o que você deve fazer. Os dois são importantes. E se você realmente é quem você deve ser, você vai fazer o que você deve fazer. Então, não é o suficiente nós sermos batistas independentes, fundamentalistas, que amam a Deus, preservamos na sã doutrina, perseveramos na sã doutrina, e nós pregamos o Evangelho de Cristo, e nós amamos missões, mas, irmãos, nós precisamos fazer também. Precisamos trabalhar e fazer acontecer. É lógico, em parceria
parceria com Deus. Mas Paulo e a Bíblia nos dá alguns meios práticos, algumas coisas importantes para nós fazermos, para alcançarmos a próxima geração. Em primeiro lugar, nós devemos orar. Nada pode substituir o alicerce da oração. Qual foi o único pedido de Jesus Cristo específico de oração? Orai ao Senhor da seara, que mande obreiros. Eu não entendo tudo, Deus é soberano, Ele pode fazer o que quiser, mas Ele age através das nossas orações. E Ele espera para agir até que nós oramos. E se nós não oramos, Deus não age. Quando nós oramos, Deus age. Quantos querem ver uma geração de pregadores, missionários e pastores, Deus levantando uma geração de obreiros em nossas igrejas também? Vamos orar, vamos rogar, vamos nos prostrar, vamos buscar a Deus em oração. Paulo certamente foi um homem de oração, um homem que vivia nos seus joelhos, orando pelas igrejas, mas certamente também orando por obreiros, orando por pastores, orando por missionários e ajudantes na obra. E nós, irmãos, podemos e devemos orar se nós vamos alcançar a próxima geração, se Deus vai levantar obreiros da nossa igreja para trabalhar com os jovens, para trabalhar com as crianças, para trabalhar nos ministérios da igreja, se Deus vai levantar pastores e pastores assistentes e missionários, e esposas de missionários, esposos pastores, nós precisamos orar. Nós vemos a oração. Já mencionei isso, mas nós precisamos pregar. Pregar. Eu falei ontem à noite. Deus chama. Ninguém questiona isso. Mas Deus usa instrumentos humanos. O pastor Daniel conversou comigo hoje de manhã. Ele me disse, o teu testemunho dele, quando ele foi chamado, que foi através de um desafio, eu acho que de um outro seminarista, que falou: se Deus te chamasse, você estaria disposto? E Deus usou essas palavras para abrir o coração dele, para que ele depois, ao ler a Bíblia, fosse chamado para o ministério. Mas irmãos, nós como pastores e líderes precisamos desafiar, pregar. Rogo-vos, pois, irmãos, Paulo estava implorando, era a pregação dele. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. O que ele está dizendo? Venha ao altar, se entregue por completo a Deus. Se Deus quiser o seu ministério, Ele vai cuidar de você. Quem quer vir? Esse povo está dizendo, ele está pregando. Está dizendo, eu imploro com vocês pela compaixão de Deus, o único culto racional, a única coisa que faz sentido ao ver o amor de Deus, ao ver o que Cristo fez por nós, Ele dar a sua vida por nós, é eu também entregar a minha vida a Ele. Nós precisamos desafiar os nossos jovens, os nossos adultos, a nossa igreja, as pessoas que estão debaixo da nossa influência, a nossa família, a se entregar a Deus e à vontade de Deus. E isso pode incluir o ministério do tempo integral. Como termina o versículo 2, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, o ministério é difícil? É claro que é difícil, mas ser fazendeiro também é difícil, né, pastor João? Trabalhar na fábrica também é difícil. Agora, tem algumas dificuldades, talvez no ministério, que outros estilos de vida não têm. Trabalhar com gente é difícil demais da conta. É difícil, tem certamente as suas dificuldades, que outras coisas não têm. Mas no final das contas, a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita. Não tem nada melhor. Se Deus te chamou para o ministério, não tem nada melhor do que servir a Deus no ministério. Pastores, missionários, parem de chorar do púlpito sobre as dificuldades do ministério. Eu não estou dizendo que você tem que romantizar o ministério. Você não pode ser transparente. Mas para de ficar reclamando e chorando, né? Deus está cuidando de você? Deus é bom?
servir a Deus é bom. E os irmãos da sua igreja também têm as suas dificuldades, os seus problemas, motivos para reclamarem. Mas o apóstolo Paulo, ele sabia que servir a Deus era maravilhoso. E ele desafiava todos: entrega a sua vida a Cristo. Vamos servir a Deus juntos. Vamos fazer a obra de Deus. Tem alguma coisa mais importante do que ganhar dinheiro? Tem alguma coisa mais importante do que jogar futebol? Ou ser engenheiro? Ou ser médico? Ou ser advogado? É servir o nosso Senhor Jesus Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os nossos corpos em sacrifício vivo. Nós precisamos pregar, desafiar. Nós precisamos treinar. Agora, eu não sei qual é o seu plano para treinar a próxima geração, mas você precisa ter algum plano. No nosso caso, uma vez que eu sabia que o meu pai, o pastor Davi, está trabalhando comigo, na verdade, eu estava trabalhando em Londrina, né, professor com ela, e eu ia começar uma igreja do outro lado de Londrina, com a ajuda da igreja, o tempo de Londrina, mas com autonomia. E aí, uma vez que Deus trouxe o pastor Daniel e o pastor Davi para falar comigo, eu falei: bom, se a gente vai ter 3 famílias trabalhando juntos, principalmente o pastor Daniel, aí eu preciso abrir um seminário, porque já tem seminário. Então vamos para um lugar que tem seminário. E Deus nos dirigiu para tal tempo. E desde o começo, quando nós implantamos a igreja, nós sempre enfatizamos o evangelismo, ganhamos novos pedidos, mas sempre tivemos um trabalho discipulado. Temos o nosso curso de 8 semanas para novos membros. Nós temos o nosso discipulado 1 de 15 lições. E aí, para mim, o terceiro passo do discipulado é o seminário. O seminário hoje é de 4 anos, hoje de 3 anos, todas as noites, segunda, terça, quinta e sexta, 16 horas aulas por semana, por semestre. Porque se eu vou treinar obreiros, pastores, funcionários, se eu vou deixar alguém aqui, quando eu não estiver aqui, eu preciso ter um método, um plano. Preciso treiná-los. Talvez você vai enviá-los para algum seminário, não sei, talvez você vai encaminhá-los. Eu não sei, mas nós precisamos ter treiná-los. É a nossa responsabilidade. Com isso eu termino. Nós temos muitas ferramentas à nossa disposição. Sim, estamos vivendo numa geração rompida. Mas, irmãos, sempre foi assim. E maior a escuridão, maior a oportunidade. A internet, por exemplo, pode ser, é uma ferramenta para o mal? Claro que sim. Mas nós devemos usar a internet como ferramenta para o bem. E nós precisamos aprender a adaptar e usar os meios à nossa disposição para alcançar a próxima geração. E às vezes nós ficamos tão engessados nos meios antigos, tão engessados nos nossos meios, que nós perdemos muitas oportunidades para ter uma influência maior e ganhar a próxima geração. Vamos aprender a ser como o apóstolo Paulo foi, mas também vamos aprender a fazer. Vamos, cada um, trabalhando, sendo fiel, fazendo a nossa parte para alcançar a próxima geração com o Evangelho de Deus. Deus muito obrigado pela palavra. Todos nós, especialmente eu, temos muito que aprender sobre como alcançar a próxima geração. Deus, que nós possamos nunca nos abandonarmos, nunca estarmos satisfeitos. Nos ajude a termos paixão de amarmos. Deus, eu peço que possa nos ajudar a ter integridade, a sacrificar. Deus nos ajude a fazer o que é necessário, fazer tudo o que é possível para alcançarmos a próxima geração. Abençoe as nossas igrejas, pastores aqui, em nome de Jesus. Amém. Nossa cabeça.